Eu gostava de, nesta manhã, falar sobre quem é Deus. E há 2 semanas pediram-me para dar uma conferência, quem é Deus, porque pede de nós santidade e porque deseja ter intimidade. E, claro, depois surgiram muitas perguntas, era um tempo de perguntas no final, e foi muito interessante, mas depois pensei, vou transmitir a palavra, nunca é igual, também lá na Cova da Piedade. E o versículo que eu gostaria de iniciar nesta manhã, este estudo convosco, é muito conhecido, encontra-se no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19 e versículo 16. Um jovem que vem ter com Jesus e lhe faz uma pergunta muito interessante. Mateus 19, 16, diz assim a palavra: e eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Aparentemente, esta leitura parece não chamar muito a atenção, mas quando nós verdadeiramente conhecemos Deus, conhecemos a sua palavra, logo mais há aqui uma palavra que sai do texto, que se salienta. Este jovem está a fazer uma pergunta que muitas pessoas hoje fazem no âmbito da religiosidade, é: que bem farei? As pessoas estão habituadas a fazer algo para conseguir algo, para obter algo. E é interessante que nós, seres humanos, não tivemos que fazer nada, absolutamente nada, para Deus demonstrar o seu amor por nós. Ele amou-nos, Ele entregou-se, Ele deu-se. E hoje, na maioria das religiões, o homem tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que fazer uns jejuns, tem que fazer tanta coisa. E é aquela ideia que o homem é que faz para alcançar algo. Mas eu quero dizer-vos que foi Deus quem tem feito tudo. O nosso Deus tem feito tudo em favor do homem. Aleluia. E esta é uma grande diferença. Deus não está à espera de que o homem faça alguma coisa a não ser aceitar aquilo que ele já ofereceu, providenciou aquilo que ele deu. E a verdadeira salvação, que para nós talvez que utilizamos às vezes uma linguagem que é normal e frequente dentro da igreja, mas lá fora não tem grande significado. E a palavra salvação significa saúde, saúde espiritual. Porque é verdade que há pessoas no gozo, já têm gozado connosco. Você está a falar de salvação, mas eu não vou morrer afogado. Ou eu não estou a morrer afogado porque é que eu quero salvação. Não, é saúde espiritual. Aquilo que a humanidade mais necessita é saúde espiritual. O maior problema hoje da nossa sociedade é a falta de saúde espiritual. O homem está morto em delitos e em pecados. O homem vive num vazio. O homem não conhece o caminho. O homem não sabe onde é que vai chegar. Mas eu quero dizer que Deus tem esta e muitas outras respostas para cada um de nós. Aleluia. Então não é o que eu e tu fazemos, mas o que Ele já fez por nós. É verdade que nós, no mundo, na sociedade, temos várias correntes filosóficas que combatem contra Deus, o único Deus verdadeiro, e contra a sua palavra, a Bíblia, mais do que nunca. Por exemplo, agora levantou-se um movimento na China de destruir a Bíblia. A preocupação agora do governo chinês é destruir as Bíblias. Queima de Bíblias, destruir igrejas, está de moda agora. Parece que é, mas não é só lá, em muitas partes do mundo a Bíblia molesta a muita gente. A Bíblia é um livro que muita gente não gosta dele. Por que será? Se a Bíblia não é o livro de Deus, se a Bíblia não é nada, por que é que as pessoas têm tanto medo da Bíblia? Se fosse um livro qualquer, eu acho que um livro qualquer ninguém o ataca.
Porquê é que se vai atacar uma coisa que não serve? Porquê é que se ataca uma coisa que não presta? Se ela não produz efeitos, se não faz nada, deixa em paz a Bíblia. Mas o diabo não quer deixar em paz a Bíblia, porque ele sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E, meus irmãos, há, como eu disse, várias correntes filosóficas, mas eu gostaria apenas de mencionar duas nesta manhã. Uma delas é o humanismo. O homem no centro de todas as coisas. O homem elevado ao estado de Deus. O homem como senhor da sua vida e da vida dos outros. E há uma tendência, e a nossa Europa, no século XVI, século XVII, levantou-se um grande movimento de humanismo e, infelizmente, também, de alguma maneira, alcançou a própria Igreja. Mas agora, no século XXI, estão-se a levantar, este movimento filosófico do humanismo está-se a levantar no meio da Igreja, no qual alguns líderes querem ser adorados, alguns líderes querem estar no centro, alguns líderes querem estar num expoente fantástico, mas isso está contra a Bíblia. O único que está no centro é Jesus Cristo, amém? Ele é o único que está no centro. Nós não podemos, de maneira alguma, e não há base nenhuma bíblica para colocar o homem no centro. Quem está no centro de todas as coisas é Deus. Por outro lado, temos também outra filosofia que vocês bem conhecem, mas que não é hoje tão grave, e eu explico porquê, que é o ateísmo. O ateísmo nega a existência de Deus. E há poucos anos, lembro-me de um colega na universidade, professor, falar comigo e dizer-me assim: você não conhece nenhum ateu? É que a universidade aqui deixou de ter ateus. Porque há uns anos, quem andou a estudar, lembra-se que havia muitos ateus na universidade. Aquele professor era ateu, outro professor era ateu. Agora não, agora fica mais de moda dizer que sou agnóstico. Sou agnóstico. Agora a ideia é sou agnóstico. O ateísmo já não tem força nenhuma, que é uma outra mentira do diabo, não é? É outra mentira do diabo. O diabo sempre cria mentiras. Isto é cíclico, é cíclico. Então estas duas que procuram destruir. E quando nós pensamos em Deus, há uma ciência que estuda Deus. E essa ciência chama-se teologia. Mal entendida, mal compreendida e muitas vezes criticada. Mas nós não temos que criticar a teologia quando ela é pura, quando ela é certa, quando ela se baseia na palavra de Deus. Porque se eu quero conhecer Deus, eu conheço através de várias maneiras. Uma delas é a palavra do Senhor. Mas para conhecer Deus, nós conhecemos Deus através da criação, conhecemos Deus através da palavra, conhecemos Deus através do seu Filho Jesus Cristo e conhecemos Deus através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, Deus revela-se ao homem, à humanidade, em primeiro lugar, através da criação. Antes de haver palavra escrita, há uma criação. E é interessante que a própria Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra e todas as coisas. A Bíblia não tenta provar que Deus criou, a Bíblia diz que Ele criou. Deus não tem necessidade de provar nada a ninguém. Quem tem necessidade de provar coisas sou eu, és tu. Mas Deus não precisa de provar nada, Ele é que criou. Por isso é que a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Claro que há outras teorias. Claro que há muita teoria. Mas eu continuo a dizer que a Bíblia diz que Deus criou. E eu acredito que Deus criou. Porque eu creio num Deus que tem todo o poder. Creio num Deus que não está limitado em nenhuma área. Se Ele é Deus, tem que ter mesmo todo o poder. Senão, não seria Deus. Então a Bíblia não precisa de provar nada, ela simplesmente afirma. Depois Gênesis 1:21 diz: criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda a ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Depois, Gênesis 1:27 diz: criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 5:1 volta a dizer que Deus criou. E é interessante que o livro de Gênesis é o livro da criação. É o livro que afirma que toda a criação é uma obra de Deus. A criação é uma obra de Deus. Eu depois gosto muito do Salmo 19:1, que diz: os céus proclamam a glória de Deus. Amém? E o firmamento anuncia
a obra das suas mãos. Então, os céus proclamam a glória de Deus. Quando eu estou a olhar para o céu, quando eu estou a olhar para a criação, eu estou a ver a mão de Deus nesse projeto. Eu estou a ver a mão de Deus nessa criação. Eu acredito na criação. Eu sou criacionista. Eu acredito que tudo o que foi feito foi criado por Deus. Há muita gente hoje que ataca o criacionismo, mas eles têm as suas teorias, mas não admitem que nós acreditemos que Deus criou todas as coisas. Eles podem dizer todas as coisas que queiram dizer. Nós não temos o direito de dizer que acreditamos na criação. Veja lá, que até nestas coisas há uma tentativa do ser humano ir contra tudo que foi estabelecido por Deus. E não há dúvida, irmãos, nós estamos a viver um tempo em que a ideia é destruir tudo aquilo que foi construído por Deus. Tudo. Já não querem que haja homem e mulher, não é? Já não querem. Mas sabem uma coisa, se nós tivermos numa ilha, não é? Numa ilha, colocamos um homem mais um homem. Passados uns anos, o que é que sucedeu? Morreram, não há sobreviventes. Uma mulher e uma mulher, morreram, não há sobreviventes. Pomos um homem e uma mulher numa ilha, o que é que acontece? Vai haver uma prole. Mas não é verdade o que eu estou a dizer. Então coloquem lá 2 homens, coloquem lá 2 mulheres na ilha e deixem-se ir para lá. A ver o que é que sucede. Morreu a humanidade, desistiu, acabou tudo, não há mais nada. É que são tão estúpidos a este ponto. É assim, nós não temos nada contra que cada pessoa faça o que quiser. Agora, saibam uma coisa, todo ser humano vai ter que dar contas a Deus. Eu não desejo mal, nem nós os cristãos devemos desejar mal para pessoas que querem viver contra aquilo que está estabelecido. E ai de nós, porque isso da Inquisição foi no passado. Nós não temos o direito de desejar mal a ninguém, mas por favor também ninguém queira que eu pense como eles querem que eu pense. Porque eu tenho uma cabecinha pensadora. Vocês têm uma cabecinha pensadora. Nós usamos a nossa cabeça para pensar. Ninguém nos pode obrigar a pensarmos aquilo que vai contra aquilo que nós não aceitamos. Mas infelizmente vivemos hoje numa sociedade que quer que a gente pense todos da mesma maneira. Todos da mesma maneira. Depois a ideia, irmãos, é o que está a acontecer em muitos países às crianças que crescem sem amor, crescem sem proteção e tornam-se em monstros. É isso que o diabo quer, matar, roubar e destruir. Vocês, mães que estão aqui, já imaginam um Estado que não vos deixa vocês cuidar dos vossos filhos? Um Estado que diz que eles é que são os donos dos nossos filhos? O Estado não é o dono dos nossos filhos. O Estado existe para colocar em ordem, caso um pai ou uma mãe não trate bem os seus filhos, aí é outro assunto. Eu já tenho dito isto e volto a dizer, eu lamento, é que há aí pais pobres que lhes tiram os filhos por serem pobres, e aconteceu já casos, e dão dinheiro a uma instituição para tratar deles que é superior àquilo que dão por um abono de família. Aí demonstra como está a nossa sociedade. Então se dão 500 euros a uma instituição para cuidar de uma criança, porque é que não dão 500 euros a um pai pobre e uma mãe pobre para cuidar do seu filho? Que seria criado com muito amor, muito mais, mas muito mais. E não seria cortado do ambiente familiar. Mas a sociedade está feita assim, porque não tem sentimentos. Mas quando há um coração que sente, há um coração que chora, há um coração que verdadeiramente tem sentimentos, isto não entra na nossa cabeça. A Isaías também diz: levantai ao alto os olhos, Isaías 40, 26, e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Veja, a preocupação de Deus, até todas as estrelas estão contadas. Ou seja, Deus criou todas as coisas, mas Ele não foi criado por ninguém. Deus criou todas as coisas, mas Ele não foi criado por ninguém. A origem eterna é um dos mistérios da divindade que nós não sabemos como explicar. Eu não sei como explicar. Porquê é que eu não sei? Porque eu sou homem. Eu sou humano. Como é que eu, humano, vou explicar uma coisa divina? Expliquem-me lá. Isso é impossível. Como é que eu vou explicar, por exemplo, eu não sou um cão.
Eu não sei linguagem de cão. Eu lá sei o que é que o cão se pensa, se não pensa, nem me meto aí. Os cães, lá, às vezes a gente diz, será que há pessoas que falam com os cães também, não? Quem tem animais tem esse problema, não é? Falamos com o cão, com o gato, é um problema. Mas a gente não sabe nada daquilo que vai lá. Como é que eu, o ser humano, posso entender Deus na sua totalidade? Jamais. Aquilo que eu sei, vocês sabem acerca de Deus, é aquilo que está revelado na Bíblia. Não é? Então aí temos o que é a teologia e que estuda. Também outra coisa é que nós não podemos colocar Deus num laboratório para dissecá-lo, pois ele é transcendente e foge à compreensão humana. Nós não podemos pegar em Deus, levá-lo para o laboratório, começar a cortá-lo aos bocados, a estudar. Isso é impossível, Deus é espírito. Ontem vi um maluco que anda numa igreja que anda a pôr os espíritos dentro de uma garrafa de Coca-Cola. Não sei se alguns de vocês viram. O homem está a anunciar que os espíritos vão para dentro. Claro, a Coca-Cola, se vocês abanarem, tem muito espírito. E abrirem a tampa, sai o espírito todo. Mas é outro tipo de espírito. Mas meter os espíritos dentro de uma garrafa de Coca-Cola... Estamos numa sociedade de loucos, de malucos. E cada dia aparecem mais malucos por aí. Mas isso é outro problema. Então, para nós é difícil a ideia de que alguém não tenha uma origem pelo facto da nossa mente, mesmo inconscientemente, ser programada pela filosofia grega, para a qual tudo tem que ter um início e um fim. Este problema é dos gregos, que nos meteram na cabeça que tudo na vida tem que ter um princípio e um fim. Tudo humano, mas não é tudo divino. E é verdade que tudo o que é humano teve um princípio e tem um fim. Mas o que é divino, não. Mas os gregos meteram essa ideia de que tudo tem que ter um princípio. E há muita gente cristã que acha que Deus tem que ter um princípio. Mas quem é que te disse a ti que Deus tem que ter um princípio? Esse é um conceito, é uma ideia humana. E claro, qualquer ideia humana vai sempre passar ao lado, porque nós nunca podemos chegar ao facto de conhecer Deus na sua totalidade, porque não deixamos de ser humanos. Então, o cristão, eu digo, não é o cristão quem está preso à fé, mas sim um ateu que está atado a uma única linha de pensamento. Os ateus têm a mania de dizer que nós estamos atados à fé. Está preso, você é só vê fé. Mas o ateu só está atado a uma única linha de pensamento que só admite a lógica. E Deus não se chega pela lógica. Sabe, eu até já tenho dito isto. É preciso ter muito mais fé para ser ateu do que para ser crente. É preciso mais fé para ser ateu. Porque quem é que pode olhar para a criação e dizer isto apareceu do nada, apareceu do acaso? Não há duas folhas iguais, não há dois bocados de gelo, de neve iguais. Não existe nada igual, é tudo diferente. Milhares e milhares de animais, milhares disto, milhares daquilo. Não há duas coisas iguais. Então é preciso ter muito mais fé para não acreditar que alguém com uma inteligência superior à nossa criou todas as coisas. Até eu acho que os ateus é que são pessoas de fé. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. É como querer colocar todo o oceano num simples copo de água. Você consegue? Você consegue colocar o oceano num copo de água? Claro que não consegue. E há muitos que querem colocar o oceano num copo de água, mas podem fazer a tentativa toda a vida, nunca vão conseguir. A imensidão de Deus é tremenda. Não nos esqueçamos que a razão humana não é a mesma que a razão divina. É por isso que em Isaías, Deus disse, porque os meus pensamentos, 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O próprio Deus está a dizer ao seu povo que eles tinham que deixar de querer entender todas as coisas de Deus, porque Deus está acima de tudo e de todos. Então temos que ter cuidado quando nós pensamos que através da nossa capacidade intelectual, através da nossa inteligência, nós podemos alcançar todas as coisas. É uma grande mentira.
além da nossa mente finita e limitada, não poder entender este assunto, também quero dizer-vos que ele não é necessário para a nossa salvação. Porque se fosse, Deus o teria revelado na Bíblia. Muitas vezes eu encontro crentes que estão mais preocupados com aquilo que não está revelado que com aquilo que está revelado. E esquecem-se que aquilo que está revelado na Bíblia é aquilo que me chega para mim e para vocês ser salvos. Deus deixou tudo aquilo que nós precisamos. Se Ele não deixou lá alguma coisa, é porque efetivamente isso não vai mudar a minha vida. Não vai fazer nada por mim. Tudo aquilo que é bom para mim, Ele revelou. Tudo aquilo que é necessário para mim, Ele revelou. E para mim isto é que é importante. Agora, irmãos, desculpem, às vezes há pessoas que eu não sei, têm uma mente fértil e de uma coisa de nada inventam e fazem. Olha, eu gosto muito daquilo que Deus revelou. É completamente o que eu preciso, o que tu precisas, o que cada um de nós precisa. Nós não precisamos saber nada mais do que aquilo que está revelado na palavra de Deus. Aleluia. Então isto é muito importante. Bem, depois quando nós falamos de Deus, e sabem, a teologia depois divide-se em várias áreas. Nós temos na teologia vários estudos, e, por exemplo, os anjos, a angiologia, o pecado, a martiologia. Portanto, para estudar toda a Bíblia, há uma série de doutrinas que nos ajudam a conhecer melhor aquilo que é o projeto, o plano de Deus. Agora, aquilo que a Bíblia me diz sobre Deus já é bastante. Por exemplo, diz que Deus é fiel e verdadeiro. Deus é fiel e verdadeiro. Salmo 117, Jeremias. Deus é fiel. Hoje vivemos em momentos de muita infidelidade. Há gente que é infiel à esposa, infiel ao esposo, infiel aos filhos, infiel aos pais. A infidelidade é algo que está em muito lugar. Mas há uma coisa que a mim me alegra saber, é que Deus, quando se dá a conhecer, através da sua palavra, Ele diz que Ele é fiel. Isto para o diferenciarmos de outros deuses. Isto para o diferenciarmos, e quando eu digo outros deuses, estou-me a referir à invenção da mente humana, porque Deus há só um. Mas a mente humana tem criado muitos deuses. A mente humana é impressionante quando tenta inventar, criar, e há religiões para todo tipo de coisa, não é? Os irmãos sabem que o mundo das religiões é um mundo profundo. Há coisas para tudo, há gente para tudo. Mas é interessante que quando Deus se revela na sua palavra, Ele diz que é fiel e depois diz que é verdadeiro. Nós vivemos também na época das cópias, na época das falsificações. Vocês sabem, se nós hoje inventarmos aqui uma coisa, amanhã os chineses já a têm, falsificada. Você cria aí qualquer coisa extraordinária, chega à China, não sabemos como, eles têm lá a cópia, a imitação, a falsidade. E o grande problema hoje é que muitas pessoas estão a ser enganadas porque querem. Porque eu e vocês jamais seríamos enganados se colocássemos a Bíblia em primeiro lugar na nossa vida. A Bíblia é suficientemente clara para compreendermos o que é verdade e o que é mentira. Nós não precisamos de mais nada. Vocês sabem que quando Deus está a dizer que Ele é verdadeiro, porque havia deuses falsos. Ainda hoje há muitos deuses falsos. E Deus nunca quis que o seu povo seguisse um Deus falso. É por isso que Ele era um Deus que se aproximava do povo, falava com o povo, dizia ao povo, entregou a lei ao povo, entregou a palavra ao povo, porque em Deus sempre houve uma preocupação que o povo estivesse perto dele. Deus nunca quis viver distanciado do ser humano. E a prova está que desde o Gênesis nós vemos um Deus que falava com Adão e com Eva. Passeava com eles, falava com eles, estava próximo deles. Deus quer estar próximo de cada um de nós. Deus quer que tu lhe fales e Ele quer que tu ouças a sua voz. Claro que alguns de nós às vezes achamos que Deus tinha que falar assim, uma voz audível. Meu filho.
Não, Ele fala-nos através da Bíblia. Também nos pode falar através de uma profecia. Também pode falar ao nosso ouvido. Eu não estou a dizer que não. Mas cuidado, é quando nós estamos a limitar Deus e pensamos que Deus só pode falar de uma determinada maneira. Claro que às vezes há crentes, porque não ouvem essa voz, perdem a fé. Acham que Deus tinha que falar como eles querem que Ele fale. Mas Deus não tem que falar como vocês querem que Ele fale. Ele fala como Ele quer falar e como Ele deseja falar, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Eu não posso exigir nada de Deus. Apesar de eu não poder exigir nada de Deus, Ele dá-me coisas tremendas. Ele deu-nos a salvação, Ele deu-nos a paz, Ele deu-nos o amor, Ele deu-nos a Sua palavra, Ele deu-nos o Seu Espírito Santo, Ele deu-nos a igreja, Ele deu-nos a família. Ele dá-nos tanta coisa boa. É lamentável que às vezes só nos lembramos das coisas negativas. E há tanta coisa boa que Deus tem dado, que nós devíamos ser as pessoas mais agradecidas desta terra em agradecer-lhe a Ele. Por exemplo, outra das características é que diz que Deus é amor. Vocês conhecem muito bem João. Aliás, João nas suas cartas, ele expressa isto de uma maneira fantástica. Vede que amor nos tem dado o Pai, que nos chamemos seus filhos. Vede. E este vede é numa perspectiva de análise. Não é aquele ver que a gente às vezes, olha para ali. Olhou e já não viu mais. Pronto, foi para o outro lado. Não. É um ver de analisar, de aprofundar. É um ver de experimentar. E há muitas maneiras de ver, vocês sabem disso. Nós podemos ver de relance. Não tem interesse. Mas quando nós estamos interessados numa coisa, nós colocamos todos os nossos sentidos naquilo que estamos a fazer. Porquê? Porque nós queremos saber exatamente o que aquilo é. E quando nós amamos verdadeiramente Deus, nós estamos interessados em ter um relacionamento profundo com Ele. Queremos mais dEle. E Ele aproxima-se mais de nós. E Deus quer que cada crente tenha um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Deus não nos trata à distância. Deus não nos quer ver ali no canto. Deus apraz em ter um relacionamento com cada um de nós. Mas para isso nós também temos que aprender a ter um relacionamento com Ele. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo tem para falar à igreja. Claro que o Espírito Santo quer continuar a falar à igreja, a cada um de nós. Mas para isso temos que estar sensíveis para ouvir a sua voz. Claro que a Bíblia diz que Deus também é infinito. Diz que Deus conhece todas as coisas. Deus está em todo lugar. Deus é poderoso. Deus está em todo lugar. É fantástico. Vocês já viram um Deus que só podia estar agora aqui conosco? E não estava com mais ninguém. Não, Ele está aqui connosco, Ele está em qualquer lugar onde estão homens e mulheres que o buscam, que o adoram, que o louvam. Amém. Isto é fantástico. Só este Deus é que pode fazer isso, mais ninguém. Ele é omnipresente. Ele sempre está presente. Isto é fantástico. Há muita gente hoje que acha que tem que ir fazer peregrinações. E alguns até pensam que se não forem a Jerusalém já não são abençoados. Tenha cuidado com isso. Porque Deus não está limitado a nenhum país. Deus não está limitado a nenhuma cidade. Deus está onde nós estamos. Amém? Ele tem prazer em estar com o ser humano. Deus é incomparável. Sabe o que significa isto? Você não pode arranjar ninguém para comparar Deus. Nós aqui podemos nos comparar, mais ou menos não deveríamos, mas podemos nos comparar naquele sentido. Olha, eu sou magro, ou sou forte, ou sou gordo, ou sou careca. Nós temos aqui termos de comparação. Neste mundo temos termos de comparação. Mas Deus é incomparável. Vocês não podem comparar Deus a nada nem a ninguém. Ele é único no seu género. Vocês acham que alguém que é único tem alguma coisa que se compare? Não há nada. Não há nada. Absolutamente nada. Depois também Deus é Espírito, o que significa que Ele é invisível. Mas isso não lhe tira nenhum valor. Há muita gente que acha que pelo facto de dizermos que Deus é invisível, que isso lhe tira valor. Não lhe tira nenhum valor, absolutamente nenhum. Depois, claro que Deus não tem corpo humano. Há uma situação na Bíblia que é difícil entendermos, é aquela depois da ressurreição de Jesus, em que Jesus consegue passar as paredes e depois ainda dizer, venham e vejam as marcas dos cravos. Eu fico flipado com isto. Não é? Eu digo, como é que é possível alguém que tem um corpo e consegue passar paredes, não é? Isto só Deus é que pode fazer isso. A prova é que a porta estava fechada. Os discípulos estavam lá dentro.
Ele apareceu, paz seja convosco. Expliquem, vocês explicam. Eu não tenho explicação. Quando eu quiser explicar, eu fico sem explicação nenhuma para isto. Agora, ele não me tem que dar explicações a mim. Você acha que Deus está no dever de lhe dar explicações? Se ele é soberano, porque é que ele tem que lhe dar explicações assim? Aqui neste mundo, nem os governantes nos dão explicações a nós e vocês querem que Deus nos dê explicações. Por favor. Há gente que não dá explicações a ninguém, mas exige explicações de Deus. Deus não tem que explicar nada. Ele explicou aquilo que eu preciso para ser salvo. Ele explicou aquilo que eu preciso para ser feliz. Ele explicou aquilo que eu preciso para ser completo. Ele explicou isso. E é isso que eu preciso. Ser feliz, ser completo, sentir-me amado, sentir-me que sou útil, porque isto ele explicou como. Deus não muda. Vivemos numa sociedade que está em mutação constante. E cada dia mais rápido. As coisas mudam. Mas Deus não muda. E isto, para as pessoas entenderem isto, é muito difícil. Nós é que mudamos. Olha, se saímos de casa e está a chover, já mudamos. Se está sol, já mudamos. Se não sei o que, mudamos. Deus não muda, não pode mudar. Ele é único também. Não muda, não muda, não muda, não muda. Deus é o mais sábio. Deus é o mais santo. Deus é livre. Deus é absoluto. Deus opera de acordo com a sua vontade e não com a vontade dos outros. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Deus é lento em ira. Muita gente tem aquela ideia de um Deus que tem um grande pau na mão para nos dar na cabeça quando nós falhamos. Mas este foi o Deus que a igreja tradicional passou. Tu fazes uma coisa mal, vais ser castigado. Pum, um pau na cabeça. E depois aquelas coisas do inferno, aquelas pinturas todas, não é? Que não é, existe inferno, não é? Mas vejam, assustar as pessoas é como eu chegar agora ao pé de um de vocês e dizer assim, a primeira coisa que eu faço, estás preparado para morrer? Epá, eu acho que essa não é uma conversa que ninguém deve começar por aí. É verdade que eu devo estar preparado para morrer. Mas se eu não te conheço a ti de nenhum lado e chego ao pé de ti, a primeira coisa que eu digo é que estás preparado para morrer, o que é que tu pensas? Agora supõe tu que eu era barbeiro e tu entravas na barbearia e eu estava, agora já não há disso, agora é tudo moderno, mas eu estava a afiar a navalha e perguntava-te, estás preparado para morrer? O que é que tu fazias? Saías pela porta fora. Lógico. Pensavas que eu estava maluco da cabeça e ia-te cortar o pescoço. Então, há coisas que nós... Agora, Deus, certamente, Ele é lento em ira. Você repara as oportunidades que Ele deu ao povo de Israel. E mais, a oportunidade que Ele ainda hoje está dando ao povo de Israel. O povo de Israel, se vocês estudarem, nós temos estado a estudar aqui às quintas-feiras. Começámos no Gênesis, introdução ao Antigo Testamento. Estudámos todo este caminhar. Depois, agora temos estado já, terminamos em Ezequiel. As promessas de Deus de restaurar a nação de Israel, tudo isso que já aconteceu, outras coisas que vão acontecer. Porquê? Porque Deus é assim. Agora vai chegar um momento em que Deus vai dizer acabou. Já vos dei todas as oportunidades. E há uma figura muito importante no Antigo Testamento sobre isto que vocês conhecem. É a construção da arca, que Noé, com o projeto de Deus, iniciou. Durante 120 anos a avisar as pessoas. E outro dia uma das perguntas que me fizeram foi esta mesmo. Mas como é que é? Deus depois castiga? Eu disse, mas quem é que te dá 120 anos todos os dias a dizer te arrepende, te arrepende, te arrepende, te arrepende? Já chega um ponto que cansa, não é? Não foi um dia nem dois. 120 anos a dizer este mundo vai ser destruído. Vocês só têm uma chance de entrar por esta porta. Há 2000 anos que o Evangelho está a ser pregado, 2000 e tantos anos, a dizer que o homem tem que se arrepender dos seus pecados e acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitos homens não querem. Muitos dos que estamos aqui, a maioria, um dia aceitamos Jesus. Amém? Mas há muita gente que não acredita nisto. Mas é que Deus está a dar a oportunidade. E depois a outra pergunta que surgiu foi assim, pois, como é que um Deus tão bom como você diz que é, tem um inferno com fogo? E eu disse, é que o inferno não foi feito para os homens, foi feito para o diabo. O inferno não foi criado para os seres humanos.
foi criado para o diabo. E o diabo, ninguém o tentou, de livre vontade, rebelou-se contra Deus. Quis ocupar o lugar de Deus. E a prova está que ele mesmo com Jesus ainda queria que Jesus o adorasse. E até lhe disse que lhe ia dar o mundo. Como é que Deus precisava do mundo se o mundo é de Deus? Mas o diabo é assim. Agora, as pessoas dizem, mas um Deus tão amoroso e fez o inferno. Fez o inferno, mas não foi para o homem. Porque a minha Bíblia diz que Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Agora, o homem que não aceita, não pode culpar Deus. Porque o homem está a rejeitar a única possibilidade de salvação que Deus oferece. Deus é um Deus bom. A prova está que nos deu um Salvador para que nós não morramos eternamente. Ora, o homem e a mulher que rejeita esse Salvador, o que é que esse homem e essa mulher está a fazer? A condenar-se a si mesmo, porque não aceita a única saída, a única solução, o único caminho, a única verdade que Deus entregou à humanidade para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o homem não pode dizer que Deus foi injusto. O homem não pode dizer que Deus não providenciou um escape, uma saída, uma porta, um caminho, porque Jesus continua a ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Então é importante que o homem não critique Deus, mas dê glória a Deus, porque Deus abriu um caminho para o homem, para que todo homem seja salvo. Aleluia! Eu quero nesta manhã agradecer a Deus pela sua salvação, pelo seu perdão, pela sua vida, pela possibilidade que Ele uma e outra vez dá ao ser humano de ter um encontro com Ele. Aleluia! Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores. Nós não podemos esquecer isto. Deus odeia o pecado, mas Ele ama os pecadores, ama os seres humanos. Se não amasse, não tinha dado o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Vocês querem maior prova de amor do que alguém morrer pelos seus inimigos? O homem, por natureza, é inimigo de Deus. E Deus podia ter dito, olha, eu quero lá saber deles. Eles só querem saber deles, da vida deles. Eles não estão interessados em mim. Morram todos. Mas não foi assim que Deus fez. Enviou o seu filho. O seu filho veio a este mundo, identificou-se com os homens. Chorou, comeu, riu-se, abençoou, curou. Andou aqui. E ele próprio disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele não era apenas discurso, ele vivia aquilo que pregava. E mesmo assim, os homens crucificam. Hipócritas. Um Jesus que curou tantos enfermos. Um Jesus que deu alimentação aos famintos. Um Jesus que se aproximou dos pecadores. Um Jesus que sempre estava disposto a ajudar o ser humano. E as últimas palavras ainda era crucificam. Mas sabe que há hoje pessoas que estão a crucificar Jesus através das suas atitudes. Estão a crucificar Jesus quando murmuram. Estão a crucificar Jesus quando não confiam nele. Estão a crucificar Jesus quando dizem que há outros Jesuses, outros caminhos. Estão a crucificar Jesus quando não se rendem diante dele e dizem, eu quero que tu venhas à minha vida, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi aquilo que aquele homem cego disse. E Jesus está disposto a ouvir as nossas palavras. Ele é pastor. O Salmo 23 expressa de uma maneira fantástica, dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não posso dizer isso a vocês, nenhum dos pastores que estamos aqui nesta manhã, porque nós somos pastores pequeninos, mas Ele é o pastor grande. Eu não posso dizer que nada vos vai faltar, porque eu não tenho para vos dar tudo. Tenho alguma coisa, mas não tenho tudo. Ele tem tudo. Essa é a diferença do pastor, dos pastores e dos pastorzinhos. Nós somos os pastorzinhos ao pé dele. Ele é que é o sumo pastor. Por isso é que ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada te faltará o quê? Nada te faltará espiritual, nada te faltará
daquilo que é mais necessário e essencial para a tua vida, para o teu crescimento espiritual. Então, é importante, e Oséias disse uma coisa fantástica no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu quero continuar a conhecer o Senhor. Eu necessito conhecer mais de Deus. E eu conheço Deus à medida que eu leio a sua palavra, à medida que eu medito na sua palavra. E diz, como a alva, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como a chuva serôdia que rega a terra. E Jeremias 9:23 diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia. Tu podes conhecer Deus. Deus deixa-te que tu o conheças a Ele. Sendo Ele tão grande, Ele fez-te tão pequenino que pode morar no meu coração e no teu coração. Tu nesta manhã podes convidar Jesus a ser o Senhor da tua vida. Nesta manhã tu podes lhe pedir perdão dos teus pecados. Nesta manhã tu podes reconciliar-te com Ele. Nesta manhã tu podes mudar o percurso da tua vida, se verdadeiramente entregares a tua vida nas mãos do Senhor.